Com certeza. Olha só, todos nós temos muitas necessidades, temos muitas coisas que precisamos da ajuda daquele que pode. Na Terra há muitas possibilidades de nós realizarmos os nossos projetos, sonhos e talvez até mesmo consertar alguns erros da vida. Porém, existem situações onde a capacidade humana ela fica ineficaz, ela se torna ineficaz. São coisas impossíveis para nós, como a cura do câncer, a cura da AIDS. Todos nós sabemos que hoje uma pessoa ela pode acabar não morrendo por câncer, se dependendo da forma que o câncer se alastrou no corpo dela e dependendo do tratamento que ela faz. Sabemos muito bem que uma pessoa ela pode tomar coquetéis e ela conviver com uma doença, amansando aquela doença, sem que essa doença de fato leve a óbito, de fato remova a sua vida. Porém, para muitas pessoas, esta vida está confortável. Por quê? Porque a pessoa consegue viver, só precisa se adaptar a um novo estilo de vida. Porém, para outras pessoas, isso é inaceitável. Essas situações, como tantas outras, hoje nós sabemos que a dependência do uso de drogas, ela depende muito para que a pessoa se liberte, depende do querer de uma pessoa, não é, pastora? Sim, com certeza. Depende muito da vontade do dependente químico e do reconhecimento do quanto ele está dependente daquela droga. É aqui que entra a oração. Glória o poder que Deus nos dá através da pessoa de Jesus no momento da oração. Sim. Toda oração Deus quer responder. Ele disse, quem pede, recebe. quem busca, encontra ou acha. Quem bate a porta, abre-se-vos-á. Ou seja, toda atitude nossa de buscar, de bater, de pedir, tem uma resposta. No mundo espiritual, toda ação também tem uma reação, também tem uma consequência. Há uma promessa do céu para a minha, para a nossa, para a vida de vocês, que Deus quer que entenda uma vida de abundância. Sim. Claro que eu preciso fazer um adendo aqui. A vida em abundância não significa necessariamente uma vida cheia de dinheiro, uma vida cheia de riqueza, aonde não há sofrimento. Mas uma vida em abundância é uma vida em que, mesmo que haja sofrimento, dificuldades, problemas, esta vida tem soluções. Você não morre no problema, na dificuldade, na escassez. O povo no deserto, quando foi libertado por Moisés, e eles saíram do Egito e por não entenderem a vontade de Deus, morreram no deserto. Sim. A não ser os seus filhos abaixo de 20 anos que herdaram a terra prometida e conquistaram. Sim. Mas Deus queria que todos compreendessem que ele estava os levando para uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Porém, por não entender alguns princípios espirituais, aquele povo deixou de gozar, deixou de experimentar o sobrenatural de Deus na vida deles. E só os seus filhos que puderam herdar e poder usufruir daquilo que Deus prometeu. Da mesma sorte, você que está me ouvindo, nós aqui no estúdio, todos nós temos uma necessidade. Glória a Deus. Porém, todos nós podemos apresentar as nossas necessidades em oração ao Senhor. Lá, aqui em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos aí, ó. Pega a sua Bíblia aí, abre em Filipenses 4, ou então preste bem atenção, porque Papai do céu tá falando aqui. A unção já tá grande aqui, porque papai quer estruturar os teus sentimentos e ele vai falar. Então chama o pessoal aí, não sai não desiste não. Não podemos ignorar o que papai tem para falar para nós. Sabe por quê, pastor? Tem pessoas que querem ser abençoado, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que querem ser abençoado, pastor, mas ele não quer ouvir. Sim, precisa. Ele não quer saber o que Deus tem para o caminho para ele trilhar. E nós precisamos aprender muita coisa com Deus. Exatamente. Então precisamos ouvir. Papai não tem problema em dar carro, casa, mansão, moto, dinheiro. Curar AIDS, curar câncer, curar aleijado, paralítico, cego, mudo. Ele vai fazer, isso é fato. Mas não ignore a palavra do papai, não. Papai tá falando, aprenda, porque papai sabe como cuidar do filho. E você é um filho que ele ama, amém? Glória a Deus. Então vamos Glória lá. A Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim:
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipos, ele diz o seguinte: olha, não ande preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem atemorizados com qualquer situação ruim. Ao contrário disso, façam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Por meio do quê? Da oração, da súplica e ação de graça. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 11... Aleluia. Em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem para Jesus os ensinar a orar. Por quê? Porque eu não posso viver ansioso com o pagamento do aluguel e eu não tenho dinheiro, com meu filho que está doente, o médico não consegue encontrar a cura, com aquilo que eu preciso vender e não consegue vender, com o meu ente querido que está enfermo e eu temo em perdê-lo. Eu não preciso ficar ansioso. Eu posso me preocupar, eu posso agir com todas as manifestações cabíveis que se deve de repente em cada situação, mas andar preocupado, fazendo com que a sua vida se encha de ansiedade, Jesus tem uma promessa para você. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis preocupados com coisa alguma. Olha só, pastora, ele não diz, não ande preocupado com as coisas financeiras, não ande preocupado com as questões sentimentais, não ande preocupado com as questões sociais. Não, ele não limita as nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz, não ande preocupados com coisa alguma. O que está preocupando o teu coração? Aleluia. O que está preocupando a tua vida? Seja uma doença, uma enfermidade, teu marido saiu e ainda não voltou, meu Deus, e você suspeita de onde ele está, e o caminho que ele está é um caminho tortuoso, meu Deus, é um caminho de sofrimento, de morte. O teu filho não quer mais te dar ouvido. Glória você a Deus. Criou teu filho todo bonitinho, naquele cuidado todo, com a roupa, com a comida, com a alimentação, e agora por conta das amizades, o teu filho está num caminho errado, o teu ente querido está doente, está enfermo, Deus. há alguém na tua casa que precisa de libertação, há alguém na tua casa que está com tristeza profunda, com angústia, com depressão. Eu preciso dizer uma coisa para você: se você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, o Deus que nos ama, que tem um amor incondicional, este Deus vai ouvir a tua oração. Este Deus vai suprir as tuas necessidades. Porém, hoje, o Pode Bem precisa te alertar de um perigo que invalida a tua oração. Já sabemos que não devemos andar ansiosos, já sabemos que devemos apresentar as nossas necessidades em oração a Deus, mas eu preciso hoje te alertar acerca de um perigo que invalida a tua oração. Está em Lucas capítulo 11, versículo 4, dizendo assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Glória a Deus. Lá em Mateus, esse mesmo texto, essa mesma oração do Pai Nosso, diz assim, ó: perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos ofensores. Ou seja, aqui em Lucas ele diz: perdoa os nossos pecados, como eu também perdoo aquele que me ofende. A Bíblia diz, tem um outro versículo que eu não preciso abrir aqui agora, mas tem um outro versículo que a Bíblia diz assim, ó: na medida em que julgueis, na medida será julgado. Na medida em que perdoastes, na medida será perdoado. Ou seja, aleluia, um dos grandes vilões das nossas orações e torna as nossas orações ineficazes é guardar o rancor, guardar a ofensa, deixar com que o rancor, a ofensa domine o teu ser. E por mais que você dobre os seus joelhos diante do Senhor, é o que vai invalidar. Entenda uma coisa: o amor para com Deus e o amor para com os homens andam de mãos juntos. É verdade. Aliás, a prova de que eu amo a Deus é a qualidade
da forma que eu amo os meus semelhantes. Sim. Claro, eu não estou aqui pintando um amor como a mídia prega. A mídia prega um amor sem lei, um amor aonde as pessoas que nós amamos podem fazer qualquer coisa e temos que aceitar tudo. Ei, pare e presta atenção. Deus nos ama de forma incondicional ao ponto de dar o teu filho para morrer na cruz. Aleluia. Mas Deus não aceita tudo que a gente faz. Meu Deus. Ele continua nos amando, mas não aceita tudo que a gente faz. Eu tenho um filho. O meu filho pode crescer e se tornar um grande empresário. Glória a Deus. Como meu filho pode crescer, e Deus me livre e guarde, se tornar um traficante. Eu vou continuar amando o meu filho, sendo ele um traficante. Mas jamais, jamais eu vou fazer qualquer tipo de suavidez ou aceitar uma forma, um símbolo de aceitação da nova vida que ele tem. Ao contrário, se eu souber aonde tem ilícito, eu sou o primeiro a denunciar. Por quê? Porque o meu amor que eu sinto pelo meu filho não exclui a lei. Aleluia. Não exclui a verdade, não exclui o que é certo. Glória a Deus. Amor sem lei é libertinagem. É verdade. Lei sem amor é legalismo. Amor e lei andam de mão dadas. Sim, então o que eu preciso entender, pastora? Que enquanto eu estiver buscando a Deus, enquanto eu estiver orando ao Senhor, enquanto eu estiver clamando o nome do Senhor, mas o meu coração está obscurecido pelo rancor, pela mágoa, eu até te entendo, meu querido. Talvez você me diga, pastor, eu sou certo na situação, eu não sou errado, a pessoa me envergonhou, olha, eu sofri uma injustiça. Ei, Deus não se importa primeiramente com a injustiça, mas sim com a tua palavra. Até porque, ei, calma aí, até porque as nossas injustiças para Deus são como um trapo do quê, pastora? De imundícia. De imundícia. Ou seja, para Deus as nossas justiças são mera vingança. Ela é qualquer coisa menos justiça. Agora Deus, ele pode fazer justiça na tua causa, mas ele faz justiça pelo justo. Sim. E muitas das vezes nós estamos justos nas situações, mas os nossos corações se ferem, se magoa, guarda mágoa. É esse o vilão, um dos vilões que invalidam a nossa oração. Eu quero dizer uma coisa pra você. Meu Deus! Quer receber o perdão de Deus? Aleluia! Eu não sei você que está aí do outro lado. Eu vou falar de mim mesmo. Glória a Deus! Eu vou falar de mim mesmo. Eu preciso muito do perdão de Deus. Meu Deus. Eu preciso muito da graça do Senhor. Papai. Porque eu sou necessitado. Glória Eu não sei você. Eu preciso muito do perdão. Então eu preciso liberar perdão para que Deus também libere perdão ao meu favor. Por quê? Porque se eu não libero perdão, Deus não libera perdão e Deus não ouve. Ele não atende a oração daquele que tem oportunidade de ter um coração limpo e não o faz. É verdade. Aliás, o livro de Provérbios diz o seguinte: aquele que pode fazer o bem, não retenha nas suas mãos o bem, podendo você fazê-lo. Se eu posso perdoar, se eu posso liberar perdão, se eu posso esquecer a ofensa, se eu posso deixar a justiça que praticaram contra mim de lado, eu devo fazer isso. Meu Deus, por que eu devo fazer isso? Porque eu sou bonzinho? Não. Bom é o nosso Pai que está no céu. Eu devo fazer isso porque eu sou inteligente o suficiente, você é inteligente o suficiente para se submeter aos mandamentos do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Qual é o homem que não se submeteria aos mandamentos de Deus na sua plena consciência? Infelizmente, o pecado tem cegado a mente e obscurecido os olhos de muitas pessoas. Mas o homem, na sua sã consciência, não faz sentido não se submeter aos mandamentos de Deus. Eu me submeto aos mandamentos daquele que quer tornar a minha vida abundante, que quer me libertar. Olha as promessas de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Outra promessa que ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, outra promessa que ele nos deu: aquele que permanecer até o fim, fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ou seja, esse Deus tem uma infinitude de promessas para minha vida. Que tem uma linda também, pastor, aqui, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ó, pastor, isso é muito forte. Forte. Pastora, eu tenho uma infinitude de promessas
que eu dependo do que para receber essas promessas? Eu dependo me submeter aos mandamentos do Senhor. Sim. Se eu me Glória a submeter Deus. aos mandamentos dele, então eu sou detentor Glória a dessas Deus. promessas. Aleluia. E um dos mandamentos que aqui Jesus nos ensina é para que nós perdoemos Uns aos outros. Meu os que Deus. nos ofenderam, É verdade. da mesma forma que nós precisamos Ô, do perdão de Espírito Deus. Santo. Você que está aí do outro lado, você que está Glória me a assistindo, Deus. você precisa do perdão de Deus? Glória a Deus. Você precisa do perdão de Deus? Eu Você é preciso, santo? Você é perfeito? papai. Você precisa do perdão de Deus? Aleluia. Então, na medida que você precisa, Glória é na a medida que Deus. você vai perdoar. Eita, Eu papai. preciso muito, pastora. Então, Sim. eu devo perdoar Glória a Deus. muito, porque eu sou completamente necessitado do perdão de Deus. Ô, Espírito Então, eu preciso Santo. perdoar os meus ofensores. Verdade. Um vilão que atrapalha as orações e a nossa oração se tornar eficaz é não liberar perdão. Há muitas pessoas, presta atenção nisso, há muitas pessoas que estão 10, 15, 20, 30, 25, Meu Deus. 40 anos dentro das igrejas e elas oram, Ô, oram, Jesus, é oram, verdade. oram e as suas orações não são É respondidas. verdade. Elas pedem e não são respondidas. Por quê? Porque são pessoas ruins? Porque elas não acertam de outro lado? Não, elas até acertam. É. Largaram de mão, se libertaram da prostituição, Vício. dos vícios, Tantas coisas. mas estão guardando mágoas até com próprios irmãos dentro da igreja. É. O que Jesus disse numa outra parábola, numa outra oportunidade acerca do perdão? Ele disse assim, ó: se você for ofertar no altar do Senhor a tua oferta, e se lembrares que o teu irmão tem Meu algo, Deus. e se lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vá se reconcilie com o teu irmão e depois ofereça a tua oferta para que Deus a receba. É O verdade. que Jesus está dizendo? Deus não Aleluia. pode receber a oferta daquele que também Glória a não tem Deus. qualidade. Aleluia. Não é só, Meu Deus. não é só a nossa oferta que tem que ter qualidade. Aleluia. Quem oferta também precisa ter Ô, qualidade. Espírito Santo, Lembra coisa de Caim? linda. Deus aceitou a oferta de Abel, lá os filhos de Adão. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus rejeitou, antes de rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou a pessoa de Caim. É. Lá no texto bíblico diz, e Deus não aceitou nem a Verdade. oferta e nem a pessoa de Caim. Por quê? Porque Caim era mau. Era mal. Era mau. Coração era mal. A natureza dele, naturalmente, Sim. era má, mas ele se inclinava a essa natureza. Meu Deus. Abel também era naturalmente mau, mas Abel não se inclinava a essa natureza. É. Porque o mal já está em nós, né, Então pastor? nós estamos... É que tem pessoas que se inclinam a este mal, né? Como o pastor está dizendo. pelo Cedem, Espírito Santo. elas cedem e acham comum, Sim. acham normal. Então, o que importa para Deus, além de quem está orando, além do que você está orando ou do que você está pedindo, também é quem está pedindo. Você Glória a perdoa? Deus. Você está pedindo para que... imagine eu, vamos supor que eu sou Deus. Você pede para mim, tenha misericórdia de mim, sendo que você não tem misericórdia do próximo. Meu Deus, é forte. Deus tem perdão, perdoa minhas ofensas, sendo que você não perdoa a ofensa do teu irmão, que é menor do que a tua, em relação a Deus. Ou seja, não faz sentido. Esse vilão precisa sair da nossa vida. E quando esse vilão sair da nossa Glória vida, a Deus. você vai perceber que a sua oração, ela vai tendo uma potencialidade mais, Eita, papai. vai se aperfeiçoando e Deus vai atendendo os seus pedidos.